Quão cego aqui outrora andei, distante do Senhor, que veio lá dos altos céus salvar o pecador. Foi na cruz, em que ao fim percebi meu pecado recaiu em Jesus. Em Jesus foi então, pela fé, que meus olhos abri. Que prazer sinto agora em sua luz. O imenso amor do meu Senhor jamais compreenderei. No sangue que verteu lá na cruz, perdão eu encontrei. Foi na cruz, em que ao fim percebi meu pecado recaiu em Jesus. Em Jesus foi então, pela fé, que meus olhos abri. Que prazer, que prazer, que prazer sinto agora em sua luz, em sua luz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu saúdo a todos vocês, onde nos encontramos em mais um encontro na casa do Senhor, para juntos nós prestar esse culto. Esse final de semana, de forma online, devido ao aumento do contágio da pandemia do coronavírus,
aderindo assim também o que o governo do estado pediu para fazer, decretou, até fazendo mais, eles pediram 25% no máximo de ocupação nas igrejas. Nós decidimos então fazer de forma online esse final de semana, para ver se o número de contágios diminui, diminui um pouco nesse sentido. E Deus também há nos abençoar também nesses cuidados que nós estamos tendo também sobre o corona, e queremos rogar a Deus para que as vacinas possam também vir quanto antes, depressa, também para a nossa região, amenizando assim essas dores que o corona está ocasionando em todos nós. Culto de Quaresma, culto em que nós meditamos sobre o sofrimento de Cristo por nós também na cruz, momento para nós meditarmos sobre isso. Que Deus abençoe então assim a cada um de nós nesse culto que queremos neste momento render a Ele. Corre uma fonte divinal de sangue do Senhor, ali terá perdão real o pobre pecador. Eu nessa fonte banharei meu negro coração, de Cristo então receberei completa redenção. Lavado assim me ajuntarei a toda a multidão dos santos fiéis que junto ao Rei, ao pé do trono estão. Teu grande e divinal amor desejo aqui cantar. Nos céus, porém, Senhor, melhor espero te louvar. Estimados irmãos, no batismo, Deus nos chama pelo nome. E dessa forma, Ele nos coloca na condição de seus filhos e de suas filhas, chamados então para anunciar o Evangelho para toda e qualquer criatura neste mundo. Contudo, no decorrer de nossa vida, certamente nós falhamos nesse propósito e assim nós pecamos contra Deus e contra o nosso próximo. Por isso estamos aqui, neste momento também em culto, para confessar a nossa culpa e buscar o perdão de Deus e a graça que Ele pode também nos dar. Por isso eu quero convidar a você, em casa, junto comigo, falar com Deus em oração. Misericordioso Deus, confessamos que temos pecado em pensamentos, palavras, ações e omissões. Não temos te amado de todo o nosso coração e nem as pessoas próximas de nós quando esteve ao nosso alcance. Confessamos que muitas vezes não conseguimos realizar o bem que gostaríamos. Sendo assim, magoamos pessoas, ferimos sua criação e ignoramos a tua vontade em nossas vidas. Temos dificuldade em assumirmos o compromisso de sermos seus filhos e filhas. Preferimos ouvir muitas outras vozes em nosso tempo. A voz da riqueza, a voz do poder, a voz do prazer, a voz do meu ego, a voz camuflada do pecado que, por vezes, parece ser tão atraente e bela.
Tudo isso nos traz uma falsa sensação de satisfação. Nas situações difíceis da vida, tudo isso é frágil e não é capaz de nos dar a segurança e a paz que vem exclusivamente de Ti. Estamos arrependidos e queremos seguir nossas vidas ouvindo a Tua voz de amor que conduz à salvação e à vida eterna. Tem compaixão de nós e perdoa os nossos pecados. Através do Teu Santo Espírito, dá-nos uma nova oportunidade de Te servir e trilhar os Teus caminhos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pela morte de Cristo lá na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus que Ele nos deu com tanta fartura. Assim diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 7 e 8. Nessa certeza eu vos anuncio então a remissão de todos os pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos e irmãs, nós também vamos fazer a leitura do Salmo para o nosso culto de hoje. Leitura do Salmo de hoje, Salmo de número 22, versículos 23 a 31. A gente vai fazer essa leitura de forma responsiva. Vamos colocar na tela inteira para que vocês possam ver melhor em casa. A leitura, então, na divisão dos versículos, divisão no meio dos versículos, melhor dizendo, onde diz assim: Louvem a Deus, o Senhor, todos os que o temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus, povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo ao Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão, que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para Ele e todas as raças o adorarão. Pois o Senhor é Rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença e a adoração todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros os servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Falamos com Deus em oração. Pai Celestial, é Tua a glória de teres misericórdia sempre. Traze de volta todos os que erraram e se desviaram da Tua palavra. E guia-nos novamente para que andem na fé e recebam a Tua verdade e nela permaneçam. Por Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Aos pés da cruz de Jesus, perdão eu vou pedir.
aos pés da cruz de Jesus. A paz eu vou sentir, somente com Jesus eu vou sorrir. Com Ele a vida é bela e mais feliz, com Ele a vida é bela e mais feliz. Aos pés da cruz de Jesus, perdão vou encontrar. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou gozar. Somente com Jesus eu vou andar, com Ele eternamente vou morar, com Ele eternamente vou morar. Muito bem, nós vamos fazer as leituras para o nosso culto de hoje. Nós vamos primeiramente fazer a leitura da Epístola e depois a leitura do Evangelho. E a leitura do Antigo Testamento nós vamos fazer na hora da mensagem. Servirá como base para a mensagem de hoje. Primeira leitura, então, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos, então, 1 até ao versículo 11. Vocês podem acompanhar essa leitura na tela de vocês, aonde está escrito: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo que nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres, por meio dele, no castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos, por meio da morte de seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Agora, então, a leitura do Evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 38. Depois, Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é algum dos profetas. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo:
Saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nessa época de incredulidade a maldade de alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Essa era a leitura, então, do Evangelho. Vamos juntos confessar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Contemplai na cruz pregado a Jesus o Salvador. Eis que prova nos tem dado do seu divinal amor, para obter-nos o resgate, o seu sangue derramou, e morrendo no combate, diabo e morte subjugou. Nos seus cárceres a morte não o pôde mais reter. Cristo, por seu braço forte, destruiu-lhe o vil poder. Exaltemos o Cordeiro, que nos tem imenso amor, imolado no madeiro, resgatou-nos o Senhor. A Jesus rendemos glória, honra como a mais ninguém. Proclamamos a vitória de Jesus sem fim. Amém.
Estimados irmãos e irmãs em Cristo, bom podermos estarmos aqui também neste momento para meditar na Palavra de Deus. Quero iniciar essa mensagem dizendo o seguinte: na nossa legislação brasileira, andei pesquisando, há uma possibilidade de mudar, de alterar o nome da pessoa. E essa lei, ela surgiu já no ano de 1973, conforme então a nossa Constituição Federal, na Lei 6.015/73. Antes disso, então antes de 1973, era impossível mudar o nome. Na prática, pensando bem, mudar o nome era, até pouco tempo atrás, algo bastante raro de acontecer. No entanto, nos dias atuais, é consideravelmente comum ouvirmos e conhecemos pessoas ou alguém que alterou o seu registro de nascimento. O processo é consideravelmente simples, assim por dizer. O pedido pode ser feito diretamente no cartório. O interessado, no primeiro ano, após ter atingido então a sua idade maturitária, né? Ou seja, os 18 anos, poderá alterar o nome desde que, assim diz a lei, não prejudique os apelidos de família e os sobrenomes, tá? Sobrenomes e apelidos de família. O que seria esses apelidos de família? Então, quando às vezes o apelido ele é ligado à pessoa, o apelido surgiu por causa do nome. Por exemplo, a pessoa que às vezes é chamada de Francisco recebeu o apelido de Chico, né? Este apelido ele vem por causa do nome de Francisco. Então essa pessoa ela é conhecida na sociedade pelo apelido Chico, né? E a pessoa, então, se ela retira o nome, muda o nome de Francisco, ela perderá então essa questão do apelido, que quase chega a ser uma identidade, né? Nós reconhecemos essa pessoa por Chico. Ou também a gente pode usar o nome de Samuel, né? Muitas vezes ganha o apelido de Samu ou Samuca, ou Elizabeth, né? Elizabeth, às vezes a gente chama a pessoa de Beth, ela tem esse apelido, Beth. E por esses motivos, essas pessoas elas não podem alterar o seu nome, porque de certa forma ela vai estar atingindo a pessoa que ela é, né? Pelo apelido que ela ganhou por causa do nome, né? Então tem essa questão, isso está na lei. Uma questão assim para a gente poder talvez entender. Mas pensando um pouquinho em nós, né? Em nós, e você que está aí, você já pensou talvez mudar o seu nome alguma vez na vida? Você já pensou sobre isso? Passou já pela sua cabeça essa mudança? Eu quero mudar, alterar o meu nome, uma letra, acrescentar ou tirar uma letra. Você já pensou por isso? Ou mudar o nome completamente? Afinal, os nossos próprios nomes não foram nós que escolhemos. Eles nos foram dados, atribuídos carinhosamente pelos nossos pais. Na maioria dos casos, né? Que juntos ou não, né? Juntos ou não, porque a gente sabe que a opinião do final é da mulher que decide, né? É da mulher. Então, enfim, eles, né? Pai e mãe, escolheram nossos nomes. Creio que muitos o fizeram ainda durante a gestação, né? A escolha dos nomes, o carimbar, selar a ele no registro do cartório, na certidão de nascimento. Porém, infelizmente, alguns nomes realmente não são adequados, e é ali que vai surgir então essa lei de 1973.
Não dá para se mudar o nome só porque não achou bonito. O nome pode ser mudado porque tem muitos nomes que são inapropriados e colocam a pessoa até numa situação ridícula e até de deboche, e ela tem que viver com isso, né, durante toda a vida. Então a lei surgiu justamente para ela não precisar, né, por uma infelicidade dos pais escolher um nome infeliz, eles podem mudar o nome. Então, nesse sentido, mudar, alterar o nome é uma alternativa bastante positiva e saudável até para a pessoa que assim o faz, né, e precisa que o seu nome seja mudado. Bom, olhando para o nosso texto então, que acabamos de ler, né, quando lemos o texto de Gênesis 17, nos impressiona a mudança do nome Abrão e Sarai. Deus muda os seus nomes, não por não gostar do nome que os pais lhe deram, mas sim por um outro motivo bem específico. Deus é pontual e não vai mudar os seus nomes por completo, somente uma pequena mudança, né, no prenome. Em Abrão, acrescentando uma letra, né, a letra A, Abraão, e em Sarai, retirando então uma letra, né, tirando a letra E, ficando Sara. A partir de Gênesis capítulo 12, nós lemos o relacionamento especial entre Deus e Abrão. Foram 24 anos que já se passaram desde o chamado de Deus a Abrão para ser pai de multidões. Quando ele sai lá da terra de Ur, onde Deus o chama para deixar sua parentela. Então isso faz 24 anos. Talvez lá no início do chamado de Abrão, poderia imaginar ele e a sua esposa, gozando talvez de plena saúde, poderiam sonhar em ter um filho. Mas eu quero lembrar vocês, né? Naquelas alturas, Abraão tinha em torno de 67 anos, né? Talvez um pouquinho mais. Então, nessa questão, a gente hoje olha, nessa idade ter filhos. Então, na melhor hipótese, pode-se imaginar que, melhores da empolgação, acho que ainda dá para ter filhos. Então, e ele segue nessa promessa de Deus, sabendo que Deus também é o Todo-Poderoso e que está com eles. Eles saem da terra e vão atrás também dessa promessa e sonham em ter um filho, já que eles não puderam ter até agora, devido que a Sarai era estéril. Mas definitivamente ser pai em plena velhice, agora, nessa altura, Abraão, aos seus praticamente 100 anos, e Sarai aos seus 90, era completamente impossível ao ser humano ter filhos nessa idade. A gente sabe muito bem, o tempo de lá não era diferente do tempo de hoje em que nós vivemos. Sei que às vezes corre um boato, o tempo lá era diferente. Não era não, tá? Então, 100 anos, gente, impossível, não tem como ter filhos. E nessa impossibilidade, antes que fosse tarde demais, então eles resolveram dar uma mãozinha para Deus. Então a história deles é bastante conhecida por nós, não precisamos nos aprofundar muito nisso, mas sabe-se que Abraão tem um filho com Agar, que era a escrava egípcia da Sarai, né? E este foi um plano articulado até pela própria esposa, né, de Abrão, pela Sarai. Agora, quando Deus fala novamente com Abraão, no capítulo 17, esse menino que ele teve com essa serva Agar, o menino se chama-se Ismael, já tem 13 anos de idade. E tudo indicava, até então, na cabeça de Abraão e Sarai, que eles poderiam então ainda ter descendentes, né, por meio então de Ismael, concretizando a promessa então de Deus, que Deus fez para Abraão de ser pai de multidões.
Mas como este plano é falho, com certeza, né? Eis que Deus vem até eles agora, né? E se apresenta dizendo, olha as palavras: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Reforça isso em Abraão. Ele saiu da terra de Ur, né, na idade avançada, na promessa que ele, né, seria pai, né, confiando nesse Deus Todo-Poderoso, que aparentemente se esquece de quem Deus é pelo caminho. Então Deus vem com essas palavras, inicia-se com essas palavras: eu sou o Deus Todo-Poderoso. É Deus enfatizando expressadamente a Abraão que ele é o Deus de força e de poder, Deus poderoso para suprir todas as necessidades, Deus de um poder avassalador, capaz de ultrapassar qualquer obstáculo, qualquer. Além disso, Deus, ao dizer eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou, transmite a mensagem de sua suficiência, ou seja, somente com Ele tudo é possível e tudo emana dele, deriva, origina-se. Deus é poder para sustentar tudo o que Ele criou, e é Ele quem dá o sentido para a vida e também para a nossa vida, falando da minha vida e da sua vida. Deus é poderoso para cumprir essa promessa para Abraão, mesmo que pareça impossível aos olhos humanos, como foi nesse caso Abraão e Sarai, a qual riu quando Deus disse que dela agora viria um filho, na sua alta idade de 90 anos. Ela riu. Impossível, tem como, esquece. Mas para Deus não há nada impossível quando o objetivo é salvar. Antes de Isaac nascer, Deus mudou o nome então de Abrão. Abrão significa, né, Pai, Ram, povo, traduzindo que pai de um povo, essa tradução de Abraão. Então ele mudou para Abraão, acrescentou um A mais, que com esse acréscimo dessa pequena letra dá um grande significado, que vai significar agora pai de um grande povo, né? Um grande povo. Deus mudou então o nome de Sarai, que significa estéril, né? Retirando então aquele I, o nome passa a ser Sara, que significa fértil, princesa, mãe das nações, mãe de reis. Sim, foi, ao analisarmos no nome, uma mudança sutil, de um acréscimo de uma letra, de retirada de uma letra, mas uma mudança muito significativa. Mudar o nome para Abraão e Sara foi um sinal claro, um registro de que Deus é o Todo-Poderoso e faz coisas impossíveis de acontecerem. Além disso, certamente aquela simples mudança de nome foi para Abraão e Sara um recomeço, assim como foi também um recomeço para Jacó, que teve seu nome alterado para Israel. Aquela noite que, lembro-me bem que Jacó brigou com Deus. Deus o permitiu, Jacó brigar fisicamente com ele. E nessa luta Jacó não deixou Deus sair sem antes lhe abençoar. Nessa bênção mudou o seu nome para Israel. Um recomeço também para Saulo, né? Que teve o seu nome alterado para Paulo, e a gente conhece agora como apóstolo Paulo. Sim, muitas vezes a mudança de um nome, ela realmente indica um recomeço, um novo ar, uma nova vida para se viver, novos objetivos, uma nova missão. Mas não somente, biblicamente falando agora, a mudança do nome também marcava quem era o proprietário daquela pessoa. Então não somente isso,
mudança de nome, biblicamente falando, também marcava quem era o proprietário daquela pessoa. Então, nesse sentido, vemos Deus fazendo a mudança do nome de Abrão para Abraão, Sarai para Sara, Jacó para Israel, de Saulo para Paulo. E esse fato demonstra que Deus é o proprietário, foi Ele que fez a mudança do nome. São pertencentes a Deus, o Todo-Poderoso. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, Deus também mudou o seu nome. Sim, pode acreditar, Ele mudou o seu nome, sim. Talvez sem que você percebesse, Ele mudou o seu nome. Deus, Ele acrescentou algo em seu nome. Pela fé na graça salvadora de Cristo, desde o batismo, Deus o chamou pelo seu nome e acrescentou algo a mais nele. Agora você também é chamado de cristão. Há esse complemento no seu nome. E sendo cristão, quer dizer que você tem um novo proprietário, uma nova vida, você tem novos objetivos, uma nova missão. Eu quero colocar para vocês o que o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são de fato o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já reconhecem a sua misericórdia. Assim, vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Temos um novo proprietário, recebemos um novo nome, temos uma nova vida, uma nova missão. E mesmo que você dê risada como um sinal de desespero, como Sara fez diante das coisas humanamente impossíveis, lembre-se sempre, para Deus não há impossíveis na sua vida, não há. Assim como alterou o seu nome, carimbando, selando, registrando essa mudança lá no dia do seu batismo, e desse modo salvando você, Ele envia você porque quer, deseja salvar os outros, ou melhor, deseja salvar a todos. Deus mudou a sua vida, te deu um novo nome, um novo sentido, uma nova missão. Deus quer mudar a vida de pessoas também, de muitas, alterando o nome delas também e carimbando lá no batismo a mudança do nome delas. Por isso, continua chamando e se apresentando para todos, sendo o Deus Todo-Poderoso, que se revelou poderoso, amoroso e misericordioso na cruz de seu Filho Jesus. Que assim seja. Amém. Querido e eterno Deus, graças nós te damos por tamanho amor. Que o Senhor guarde nossos corações e nossas mentes para a vida neste mundo e também para a vida eterna. Amém. Meu Jesus, não deixarei, pois só Ele é minha vida. Falta alguma sentirei, animado irei à lida. Mesmo tendo de sofrer toda dor e até morrer. Meu Jesus, não deixarei, pois não há melhor amigo. Nele eterna luz terei, sendo meu dia.
agitai no pavor, me conforta o meu Senhor. Meu Jesus, não deixarei, perseguido pelo mundo, mesmo assim não temerei. Resta aquele amor profundo que me teve o meu Jesus ao me resgatar na cruz. Meu Jesus, não deixarei, acusando-me o pecado, eu em paz confessarei o Cordeiro Imaculado. No seu sangue me lavou, toda a culpa perdoou. Meu Jesus, não deixarei, na minha hora derradeira, os meus olhos fecharei e a alegria verdadeira lá nos céus vou desfrutar, pois com Cristo irei morar. Meu Jesus, não deixarei, como não me tem deixado, isto e nada mais crerei, de Jesus sou bem amado, e Ele a vida me conduz, vivo e morro com Jesus. Estimados irmãos, nós vamos falar nesse momento também com Deus em oração. Vamos orar. Ó Senhor Jesus Cristo, autor da nossa fé, em Ti depositamos a nossa gratidão por teres suportado a cruz em nosso lugar. O Teu amor é tão grande que palavras humanas não o podem descrever. Não apenas sofrestes pelos nossos pecados e nos trouxeste vida por Tua morte, mas também nos revelaste a salvação pela pregação na cruz, a palavra da verdade. Conduziste-nos ao começo de mais uma quaresma. Suplicamos-te que ilumines o nosso entendimento pelo Teu Espírito Santo e diriges a nossa mente de tal modo que ouçamos a história da Tua paixão e morte com fé, para nos curvarmos com devoção e respeito diante das maravilhas do Teu amor. Auxilia-nos na compreensão da gravidade dos nossos pecados, pelos quais Tu fostes feridos, a fim de que deles nos arrependamos e recebemos consolo na Tua profunda graça. Que a imagem do Teu sofrimento por nós seja gravada em nosso coração. Concede que permanecemos na fé, para que agora e sempre sejamos participantes da Tua total redenção. Através do Teu sangue derramado na cruz, purifica a nossa mente, para que sejamos transformados em Tua imagem. Que o fervor de Teu infinito amor acenda em nós uma fé invencível, para que, por Ti, possamos oferecer sacrifícios espirituais que Te agradam. Tem compaixão dos que estão vivendo em dificuldades. Derrama as Suas bênçãos sobre os nossos cultos durante mais um período de quaresma. Fique conosco, Senhor, por toda a nossa vida. Guia-nos pelo Teu gracioso Espírito e concede-nos que finalmente sejamos aceitos na Tua luz.
Ouve-nos, ó gracioso Salvador, por amor de Ti mesmo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Também, queridos irmãos, possam receber você em casa também a bênção do nosso bom Senhor. O Deus da paz e da misericórdia, que veio a nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, abençoe todos vocês, agora e para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Assim, estimados irmãos, nós encerramos esse nosso culto de hoje, culto online, neste final de semana. Próximo final de semana a gente vai informar pelos grupos do WhatsApp como vai funcionar, né? Se vamos ter novamente o culto somente online ou se vamos poder ter de forma presencial também. A gente se comunica por lá. Deus abençoe você, Deus te guarde e proteja também, e nos encontramos novamente no próximo encontro em culto ao nosso Deus. Nós vamos cantar a última canção para encerrar esse nosso momento. Fiquem com Deus, todos vocês.